Karl Marx, com certeza um dos pensadores mais influentes e também mais controversos da história, né? As ideias dele moldaram nações inteiras e continuam a gerar debates acalorados há mais de um século. Hoje, a gente vai desvendar 10 dos seus conceitos mais importantes para entender de verdade o que ele pensava. E para começar, tudo parte de uma pergunta central na filosofia do Marx. Ele não acreditava que a história era feita por grandes líderes, ou por ideias geniais, ou por alguma força divina. Para ele, a resposta era bem mais pé no chão, bem mais concreta. Então, o nosso roteiro para entender Marx vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, como ele enxergava a sociedade. Depois, qual é o conflito que move essa sociedade. Aí, as ideias que sustentam o sistema. O caminho para uma transformação. E, por fim, por que a gente ainda fala tanto sobre ele hoje em dia. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Para entender qualquer argumento do Marx, a gente precisa primeiro sacar o mapa que ele desenha da sociedade, a sua estrutura fundamental. E a base de todo esse mapa é o que ele chamou de materialismo histórico. A ideia central aqui é que a economia não é só uma parte da sociedade. Para Marx, ela é um motor da história. O jeito como as pessoas produzem as coisas que precisam para viver é isso que define todo o resto. Ou seja, o ponto crucial é o seguinte: se a gente quer entender a política de um lugar, a cultura, a religião, precisa começar olhando para a economia. Quem são os donos das ferramentas, das fábricas, da terra? Como o trabalho está organizado? Essas são as perguntas que realmente importam. E esse slide aqui ilustra o modelo perfeitamente. Marx dividiu a sociedade em 2 partes. A base, que ele chama de infraestrutura, é a economia. E em cima dela vem a superestrutura, que é todo o resto. As leis, o governo, a arte, a religião. A ideia é que essa base econômica é que molda e sustenta tudo que está em cima. Agora, vamos avançar para ver como isso tudo se aplica no capitalismo. Porque para Marx, esse sistema não é nada estático. Ele é definido por um conflito constante, que está na sua própria essência. E essa frase, famosíssima, do Manifesto Comunista, resume tudo. Para Marx, a história não avança na harmonia, e sim no conflito. No conflito entre grupos sociais, com interesses totalmente opostos. Senhor e escravo, senhor feudal e servo. E nos nossos tempos, A burguesia e o proletariado. De um lado, os donos dos meios de produção. Do outro, aqueles que têm apenas a própria força de trabalho para vender. Essa divisão, para ele, é o coração do conflito capitalista. Mas como exatamente essa exploração acontece na prática? O conceito-chave aqui é a mais-valia. É a diferença entre o valor que o trabalho de uma pessoa cria e o salário que ela de fato recebe por esse trabalho. Vamos ver um exemplo bem simples para ficar claro. Digamos que, em um dia de trabalho, uma pessoa produza o equivalente a 100 em valor para a empresa. Desse valor total, ela recebe 40 na forma de salário, para cobrir os custos de vida dela. A diferença, os 60 que sobraram, essa é a mais-valia. Esse valor a mais que foi produzido pelo trabalhador é apropriado pelo dono do capital e se torna o lucro. Para Marx, essa continha é a matemática da exploração. E essa exploração econômica tem um custo humano muito profundo, que Marx chamou de alienação. O trabalhador se sente desconectado de 4 maneiras. Primeiro, do produto que ele mesmo cria, mas que não pertence a ele. Segundo, do processo de trabalho, que ele não controla. Terceiro, da sua própria essência criativa, que é reduzida a uma mera função de sobrevivência. E, por fim, até dos outros trabalhadores, com quem o sistema o força a competir. E o mais interessante é como o sistema consegue esconder tudo isso. Marx chama esse fenômeno de fetichismo da mercadoria. É quando a gente olha para um celular, por exemplo, e vê só a marca e o preço, e esquece completamente da rede gigante de trabalho e das relações sociais que produziram aquilo. Basicamente, as relações entre pessoas acabam se disfarçando de relações entre coisas. Então, se o sistema é baseado em conflito e exploração, como que ele se sustenta? Não é só pela força, não. É também pelo poder das ideias. Para Marx, a ideologia é aquele conjunto de crenças e valores que faz a ordem social parecer natural e inevitável. Ideias como quem é pobre é porque não se esforçou o suficiente não surgem do nada. Elas servem para justificar a desigualdade e para proteger a estrutura de poder da classe que domina. Mas Marx não era só um crítico. Ele era um revolucionário. Ele acreditava que as próprias contradições do capitalismo levariam inevitavelmente à superação desse sistema. E o ponto de virada, segundo ele, é a consciência de classe.
É aquele momento em que o proletariado deixa de se ver como um monte de indivíduos competindo entre si e passa a se enxergar como uma classe unida, com interesses em comum e com poder coletivo para transformar a sociedade. E essa transformação, para Marx, seguiria um caminho claro. Saindo do capitalismo, a revolução do proletariado levaria a uma fase de transição, o socialismo. Nessa fase, o Estado, agora controlado pelos trabalhadores, iria coletivizar os meios de produção. Mas isso seria só um degrau para o objetivo final, o comunismo. O comunismo, na visão final dele, seria uma sociedade sem classes e, crucialmente, sem Estado. Diferente do socialismo, que ainda precisaria de um aparato estatal para a transição, o comunismo seria organizado de forma totalmente coletiva, guiado por esse princípio famoso. A produção não ia mais visar o lucro, mas sim satisfazer as necessidades de todo mundo. E com isso, a gente chega na nossa última sessão. Porque, independentemente de concordar ou não com Marx, o impacto dele no mundo moderno é simplesmente inegável. As ideias dele não só inspiraram revoluções que redesenharam o mapa do século XX, mas também se tornaram ferramentas de análise essenciais na sociologia, na economia, na história e na filosofia. No fundo, Marx mudou o tipo de perguntas que a gente faz sobre a sociedade. Isso nos leva a uma reflexão final. Em um mundo de crescente desigualdade, de debates sobre o futuro do trabalho, de que maneira as ferramentas de análise de Marx ainda nos ajudam ou não a entender os desafios do nosso tempo?